A vida além do véu. Mensagens de espíritos recebidas e ordenadas pelo Reverendo George Valion. Livro 4. Os Batalhões do Céu. Conteúdo resumido. Esta obra faz parte de uma série de obras intitulada A Vida Além do Véu, relacionadas logo em seguida a esse resumo. No todo elas constituem uma descrição da vida no mundo espiritual, além de mensagens e conselhos, ditados por diferentes espíritos. Seus principais colaboradores do plano espiritual são sua mãe e o seu guia espiritual. O autor narra as condições da vida no além, as diversas atividades dos seres libertos do corpo material, a evolução do espírito na erraticidade, a assistência aos espíritos que vivem nos planos inferiores, as diferentes esferas espirituais, os trabalhos dos abnegados missionários dos planos superiores, entre outros. O objetivo da obra é demonstrar a realidade da vida além túmulo, provando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos com o nosso plano de existência física. Os escritos de Valion foram publicados em 5 volumes, sob o título genérico de A Vida Além do Véu. Os livros que compõem esta série se denominam 1. Os Planos Inferiores do Céu 2, Os Altos Planos do Céu 3, O Ministério do Céu 4, Os Batalhões do Céu 5, As Crianças do Céu Os Planos Exteriores do Céu. O 5º volume, As Crianças do Céu e os Planos Exteriores do Céu, publicado posteriormente e assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros 4, e por outro editor, foi omitido nas reedições subsequentes dos escritos, permanecendo, assim, destacado da série. Notas preliminares. Texto comum aos 5 livros da série. A Associação Mundo Maior empreendeu a reedição dos 4 volumes que compreendem os iluminados escritos recebidos através da mediunidade do Rege Valion. Foi uma grande perda para o movimento que estes escritos tenham estado sem reimpressão por tanto tempo, pois é de concordância geral que nenhuma outra comunicação da esfera espiritual teve tão amplo interesse no mundo em geral. Isto é devido em parte, sabemos, à extensiva publicidade que lhes foi dada pelo grande jornalista Lord Northcliffe que, ignorando o preconceito geral e o cinismo, olhando para as possibilidades de tais comunicações, publicou-as em série no Tio Euclides Patch em 1920 a 21, e gastou muito dinheiro para sua divulgação. É natural a pergunta, como estas mensagens espirituais foram recebidas? A resposta é dada pelo próprio Valion adiante, no tópico Como vieram as mensagens. Aí vem a próxima pergunta, como era este clérigo? Aqueles que não conheceram Valion podem bem achá-lo um sonhador, um homem apartado das coisas comuns da vida diária, um santo ou um asceta. Mas embora todos os que conheceram Valion pessoalmente não tivessem dúvida de sua espiritualidade, não concordariam com que alguém dissesse que vivia nas nuvens. Ao contrário, ele foi alguém que precisava de amor humano e da alegria da vida física. Estamos muito gratos, portanto, ao reverendo G. Eustácio por dar-nos os poucos detalhes sobre seu pai, os quais mostram que ele foi um homem prático, com senso de humor e uma grande tolerância pelas fraquezas dos outros, o que significa que ele foi tanto um bom companheiro quanto um bom cristão. O reverendo Eustácio escreve, em seu livro Com Northcliffe na Rua Fleet, J. Amerton alude ao reverendo Valion como aquele visionário típico do tipo meio cristão, meio espiritualista. Esta visão é comum a muitos dos quais o conheceram através de seus escritos, mas não é um retrato verdadeiro. Meu pai foi um visionário sem ser excêntrico. Embora tivesse uma visão clara da base espiritual da vida, ele foi em geral prático e metódico em todo o seu modo de ser. Eu me lembro de quão gentilmente ele se relacionava com outros, de quão franco era em argumentar, de sua tolerância com os oponentes, e de como suportava as perseguições com imensa paciência. Muitas vezes a espada de um oponente era neutralizada por sua compreensão a respeito daquele que a manejava. Entretanto, ele podia ser severo quando necessário. Qualquer forma de crueldade despertava sua indignação. Aos fanfarrões intrigantes, ele transformou-se em um verdadeiro Elias. Jamais conheci alguém mais direto em seus pensamentos e palavras,
ou alguém que detestasse impostores mais que ele. Sob sua suavidade repousava a dureza de um bom soldado da cruz. Ele aguentou sem vacilar o desprezo e as perseguições. A quietude às vezes encobre uma rara coragem. No livro Ele riu na rua Fleet, Bernard Falk descreve um encontro entre Lord Northcliffe e meu pai, no escritório do Titimes, quando aquele lhe ofereceu para que aceitasse 1000 libras pela publicação de extrato dos escritos no Weekly Dispatch. Ele continua, Valois balançou sua cabeça. Por esta parte de seus escritos, dizia ele, não poderia aceitar nenhum dinheiro. Ele foi bem pago pela publicidade que lhe foi dirigida, e por ser capaz de cumprir a sagrada tarefa de expor suas revelações diante do mundo. Conhecendo bem a pobreza de Valois, fiquei genuinamente triste ao vê-lo recusar pagamento, mas nada o dissuadiu. Reverendo G. Eustácio acrescenta, toda a nossa família está satisfeita por não terem deixado os escritos permanecerem em esquecimento. A nova geração precisa, particularmente, do conforto e da luz de sua mensagem. Estamos muito felizes por o mundo maior ter empreendido esta reedição tão compreensiva e corajosamente. Possa a tal confiança ser justificada e seu trabalho abençoado. Uma apreciação de Lord Northcliffe. Texto comum aos 5 livros da série. Não tive oportunidade de ler A Vida Além do Véu por inteiro, mas dentre as passagens em que percorri os olhos, muitas são de grande beleza. Parece-me que a personalidade do reverendo G. Valois é assunto de profunda importância e deve ser considerada em conexão com estes documentos tão marcantes. Durante o breve encontro que tivemos, senti que estava na presença de um homem com sinceridade e convicção. Não clamava por nenhuma retribuição material. Expressou o desejo de que a publicidade fosse a menor possível, e declinou qualquer emolumento que pudesse receber como resultado do enorme interesse alcançado pelo público por estes escritos, no mundo inteiro. Northcliffe. Prefácio. Texto comum aos 5 livros da série. Estes escritos, transmitidos por escrita automática ou, mais corretamente, por escrita inspirada, apresenta 4 partes distintas, todas, entretanto, formando um todo progressivo. Foi, bem evidentemente, tudo planejado anteriormente por aqueles que se incumbiram de sua transmissão. O elo entre mãe e filho foi, sem dúvida, considerado como a via mais desejada pela qual se abririam as comunicações em primeira instância. Foram, portanto, minha mãe e um grupo de amigos que me transmitiram a primeira parte. Em se provando que o experimento foi um sucesso, apresentou-se outro professor, chamado Estriel, um dos de maior graduação, de pensamento mais filosófico e melhor dicção. As mensagens transmitidas pelo grupo de minha mãe e Estriel formam o primeiro livro dos escritos, Os Planos Inferiores do Céu. Tendo passado por este teste, fui guiado por Zabdiel, cujas mensagens estão num nível superior àquelas narrativas simples de minha mãe. Estas formam os altos planos do céu. A fase seguinte foi o Ministério do Céu, transmitido por aquele que identificou a si próprio como líder, e seu grupo. Subsequentemente, ele parece ter assumido, mais ou menos, o controle exclusivo da comunicação. Aí, ele fala de si mesmo como sendo Anel. Sob este nome, sua narrativa, a qual forma o 4º livro, Os Batalhões do Céu, é o clímax do todo. Suas mensagens são de uma natureza mais intensa que qualquer outra precedente, as quais foram, evidentemente, preparatórias. Será óbvio que, para se obter a verdadeira perspectiva, os livros devam ser lidos na sequência dada acima. De outro modo, algumas das referências nos volumes posteriores aos incidentes narrados anteriormente podem não ficar bem claros. No que concerne aos personagens na transmissão das mensagens, minha mãe passou para a vida maior em 1909, com 63 anos de idade. Astriel foi diretor de uma escola em Warwick nos meados do século XVIII. Da vida terrestre de Zabdiel, sei pouco e nada certo. Arnel dá alguma explicação dele mesmo nos textos. Kathleen, que atuou como amanuense no lado espiritual, viveu em Anfield, Liverpool. Ela foi costureira e morreu com a idade de 28 anos,
aproximadamente 3 anos antes de minha filha Ruby, a qual é mencionada no texto e que passou para o outro lado em 1896, com a idade de 15 meses. Outubro, 1925 G. Valuen. Como vieram as mensagens? Texto comum aos 5 livros da série. Há uma opinião generalizada de que os clérigos sejam pessoas muito crédulas. Mas nosso treino no exercício das faculdades críticas coloca-nos entre os mais difíceis de se convencer quando alguma nova verdade está em questão. Levou 1/4 de século para que me convencessem, 10 anos de que as comunicações espirituais eram um fato, e 15 de que o fato era legítimo e bom. Desde o momento em que tomei esta decisão, a resposta começou a aparecer. Primeiro, minha esposa desenvolveu a capacidade da escrita automática. Aí, através dela, recebi ordens de que deveria sentar silenciosamente, lápis na mão, e externar quaisquer pensamentos que parecessem vir à minha mente, projetados ali por alguma personalidade exterior, e não consequentes do exercício de minha própria mente. A relutância retardou tudo por um longo tempo, mas finalmente senti que amigos estavam perto, e que queriam, muito seriamente, falar comigo. De nenhuma forma sobrepuseram ou compeliram minha vontade. Isto teria resolvido o assunto rapidamente, tanto quanto posso compreender mas suas vontades eram mais claras ainda. Senti finalmente que deveria dar-lhes uma oportunidade, porque estava tomado pelo sentimento de que a influência era boa. Portanto, enfim, muito cheio de dúvida, decidi me sentar em minha batina, na sacristia. Depois das vésperas, as primeiras 4 ou 5 mensagens vagaram, sem rumo certo, de um assunto a outro. Mas gradualmente as sentenças começaram a tomar forma consecutiva, e finalmente obtive algumas que eram compreensíveis. Daquele tempo em diante, a desenvoltura melhorou com a prática. O leitor encontrará o resultado nas páginas seguintes. Outono, 1925 G. Valuen. Antes de começar a escrever, o Sr. Valuen numerava uma quantidade de folhas de papel, que colocava diante dele, na mesa da sacristia. Então, usando uma pálida luz de vela para iluminar a primeira folha de papel, ele esperava, com o lápis em sua mão, até sentir as influências que o faziam escrever. Uma vez começada, a influência mantinha-se ininterrupta até que a mensagem daquela noite fosse concluída pelo comunicador. As palavras da mensagem vinham numa corrente que fluía e eram postas juntas como se o escritor estivesse tentando acompanhar o ritmo da comunicação que estava sendo impressa na mente dele. Uma reprodução de uma página dos escritos foi dada no volume de A Vida Além do Véu, que é os planos inferiores do céu. H.W.E. Introdução. Por Sir Arthur Conan Doyle. Texto comum aos 5 livros da série. A longa batalha está próxima do fim. O futuro pode ser sondado. Pode ser retardado a muitos, e a muitos ser um desapontamento, mas o fim é certo. Sempre pareceu certo àqueles que estão em contato com a verdade que, se os documentos inspirados das novas revelações realmente chegassem às mãos do público em massa, todos teriam ainda mais certeza, por sua beleza inata e pela racionalidade que varre para longe todas as dúvidas e todos os preconceitos. Agora a publicidade mundial já os está levando a todos, tendo sido selecionados dentre eles os mais puros, os mais elevados, os mais completos, os mais dignos provindos da fonte. Verdadeiramente, a mão de Deus está aqui. A narrativa está à sua frente, e pronta para falar por si própria. Não a julgue meramente pelo folhear das páginas, arrogantemente como isso poderia ser, mas note cada beleza que flui da narrativa e firmemente vai tomando volume até alcançar um nível de grandeza substancial. Não censure por detalhes ínfimos, mas julgue-a pela impressão geral. Evite encarar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Lembre-se de que não há narrativa da Terra, nem mesmo a mais sagrada de todas, que não deixaria de tornar-se ridícula pela extração de passagens de seu contexto e por se adensar o que é imaterial. O efeito total em sua mente e em sua alma é o único parâmetro para se julgar o alcance e poder desta revelação.
Porque Deus teria selado as fontes de inspiração de 2000 anos atrás. Que garantia temos nós, em qualquer lugar, para uma convicção tão sobrenatural? Não é infinitamente mais razoável que um Deus vivo continuasse mostrando uma força atuante, e aquele saudável socorro e a sabedoria que emanam dele para fomentar a evolução e o poder, aumentados em compreensão por uma natureza humana mais receptiva, agora purificada pelo sofrimento. Todas estas maravilhas e prodígios, estes acontecimentos sobrenaturais dos últimos 70 anos, tão óbvios e notórios que somente olhos fechados não os veriam, são triviais por si próprias, mas são sinais que chamaram atenção nossas mentes materialistas e direcionaram-nas a estas mensagens, das quais estes escritos em particular podem ser tidos como sendo o mais completo exemplo. Há muitas outras, variando em detalhes, de acordo com a esfera descrita ou a opacidade de seu transmissor, pois cada um dá toques de luz para maior ou menor intensidade, conforme vai passando a mensagem. Somente com espírito puro será possível que os ensinamentos sejam recebidos absolutamente puros, e então esta história de céu deverá estar, podemos pensar, tão próxima a isto quanto a nossa condição de imortais permite. E são subversivos às velhas crenças. Milhares de vezes não. Ampliam-nas definindo-as, embelezando-as, completando os vazios que sempre nos desnortearam, mas também, exceto aos pedantes de mente estreita para palavras esclarecedoras e que perderam o contato com o espiritual, são infinitamente renovadores e iluminados. Quantas frases efêmeras das velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Não começamos a entender aquela casa com muitas moradas e perceber de Paulo a casa que não é feita por mãos, mesmo quando captamos algumas fugazes percepções daquela glória que a mente humana não concebeu nem sua boca pronunciou. Tudo isto cessa de ser uma visão longínqua e torna-se real, sólida, garantida, uma luz à frente enquanto singramos as águas escuras do tempo, acrescentando uma alegria profunda a nossas horas de tristeza e secando a lágrima do pranto de dor ao assegurar-nos de que não há palavras que expressam a alegria que nos espera se formos apenas verdadeiros perante a lei de Deus e nossos maiores instintos. Aqueles que interpretam mal as palavras usadas dirão que Mr. Valion obteve tudo de seu subconsciente. Podem tais pessoas explicar por que tantos outros tiveram a mesma experiência, num grau menos elevado? Eu mesmo sintetizei em 2 pequenos volumes a descrição geral do outro mundo, delineada por um grande número de fontes. Foi feita tão independentemente da narrativa de Mr. Valion enquanto sua narrativa foi independente da minha. Nenhum teve acesso possível ao outro. E ainda agora, enquanto leio esta, de concepção maior e mais detalhada, não encontro nenhum simples ponto relevante no qual eu tenha cometido alguma incorreção. Como, então, esta concordância é possível se o esquema geral não estiver baseado numa verdade inspirada? O mundo precisa de uma força condutora mais poderosa. Tem sido regido por velhas inspirações da mesma forma que um trem anda quando a sua máquina é removida. É necessário um novo impulso. Se a religião tem sido um fator impulsor, então ela própria deveria ter se imposto no maior assunto de todos, os relacionamentos entre as nações, e a recente guerra teria sido impossível. Com a igreja que se saía bem neste supremo teste. Não está manifesto que as coisas do espírito precisam ser restabelecidas e religadas aos fatos da vida. Uma nova era está começando. Aqueles que estejam trabalhando por isto podem ser desculpados se sentirem alguma sensação de satisfação reverente à medida que viram as verdades pelas quais trabalharam e testificaram ganhando atenção mais ampla no mundo. Não é ocasião para uma autodeclaração, pois cada homem ou mulher que foi honrado por ter sido permitido a eles trabalharem por tal causa é bem consciente de que ele não é nada mais que um agente nas mãos das invisíveis mas muito reais, amplas e dominadoras forças. E ainda, não seríamos humanos se não ficássemos aliviados ao vermos novas fontes de poder, e ao percebermos que a toda preciosa embarcação está segura, mais firme do que nunca, em seu curso. Arthur Conan Doyle. Os Batalhões do Céu. Capítulo 1. O Templo do Monte Sagrado. Terça,
5 de fevereiro de 1918. Você gostaria que lhe dessemos a descrição da forma e do aspecto do templo do Monte Sagrado? Fica entre as esferas 10 e 11, e quando dizemos isto, queremos dizer que é visível a partir destas esferas, ainda assim não estando em nenhuma. Sua origem deu-se desta forma. Épocas atrás, havia muitos que passavam de uma esfera para outra que eram qualificados por treinamento. Mas a esfera 10, de certa forma, é o lugar onde são acolhidos e ordenados todos os atributos de poder e caráter que foram ganhos em suas jornadas por aqueles que passaram através das esferas inferiores. Aqui termina um grande estágio de suas jornadas, e o estágio seguinte é aquele onde o progresso é feito de uma forma de evolução de certo modo diferente do que o desenvolvimento alcançado até aqui. Até aqui, os deveres cumpridos pelos espíritos em sua evolução foram, como um todo, de qualidade protetora e fortalecedora. Você poderia chamá-los de anjos guardiães, talvez. Esta ajuda verdadeiramente a evoluir e torna-se de um tom mais espiritual conforme eles sobem mais alto. Mas essencialmente é de mesma ordem, apesar do aspecto ser diferente em sua aplicação sobre aqueles que são tutorados e ajudados, ambos na esfera da Terra e em todas aquelas esferas intermediárias até a 10ª. Mas aqueles que entram na esfera 11 assumem agora outra série de deveres. Seu serviço agora volta-se ao que é criativo. Começam a aprender os grandes mistérios do universo da vida, agora não mais quanto ao poder operativo como manifestações mais exteriores, mas quanto à sua potência íntima, como é encontrado mais junto aos mais santos que já quase habitam a casa do Pai. Portanto, eles acrescentam às maiores as menores qualidades já assimiladas por suas personalidades e, tornando-se sintonizados por degraus à esfera acima, preparam-se para o avanço ao reino onde a criação descortina-se a eles em toda sua imensa panóplia de poderes e beleza majestática. Este é um dos usos daquele templo e sem dúvida o principal, e os outros não temos necessidade de mencionar por agora. Porque você preferiria que tentássemos descrever-lhe sua planta e elevação? Tentaremos fazê-lo, mas tenha em sua mente que, tanto nesta descrição de seu uso quanto nesta nossa descrição de seu aspecto, falaremos muito imperfeitamente, porque o templo não está ali para coroar uma esfera material, mas uma de substância espiritual, como também a atmosfera espiritual e o ambiente intensificados 10 vezes mais pela sublimação. O que isto significa em termos de dinâmica e potencialidade de forças não paramos para avaliar, porque falharíamos ao fazer qualquer explanação a você em seu vocabulário terrestre. Este templo foi levantado com o propósito de mesclar as duas esferas, com seus vários aspectos de serviço, juntas. Aqui, então, aqueles que estão quase saindo de uma para outra são postos juntos e habitam aqui usualmente por um período prolongado, indo, de vez em quando, para a esfera 10 e as inferiores, no seu serviço de assegurar ajuda, ou proteger, ou instruir, ou desenvolver aqueles que habitam ali. Mas também começam a acompanhar os da esfera superior em suas missões na esfera 11. No princípio não vão muito longe, nem por longo tempo. Mas conforme vão se fortalecendo e sintonizando-se com as pulsações mais sutis daquela esfera, então seguem mais adiante para o interior, e ficam ali mais e mais tempo. Retornando, descansam no templo, e, talvez, no interim, vão às esferas inferiores para cumprir deveres de trabalho ali. Você já recebeu a descrição de uma destas missões enviadas numa jornada através dos reinos mais baixos e nas trevas mais profundas. Aquela nossa missão, amigo, foi um teste severo, porque englobava em sua totalidade, não uma ou duas, mas toda a gama de esferas entre a Terra e esta, e também invadia aqueles locais mais distantes. Este foi um extenuante teste de resistência, adaptabilidade de condições e de sintonia de nossas mentes, tanto quanto de nossos corpos, para lidarmos com problemas há tanto tempo afastados de nossa condição normal e do temperamento de vida e de serviço. Este foi o intento. Meu teste final foi no templo e estava pronto para avançar em direção à esfera 11, e para meus bons amigos que foram para mim uma companhia, também foi um teste para seu avanço da esfera 9 para a esfera 10, e para 2 deles da esfera 10 nesta direção, para serem habitantes do templo.
Também você notará uma certa significação no fato de que fui encarregado de ir e agrupar aquela multidão de pessoas na escuridão completa, e trazê-los em direção à luz, como um teste final de trabalho antes de minha chamada para a série de esferas onde a faculdade criativa é acelerada e treinada. Não havia entendido então, nem agora ainda, porque minha iluminação apenas iniciou. E parece que já vejo um pouquinho das glórias que estão adiante para aqueles que uma vez estiveram em tão doloroso transe, e que agora estão quase chegando ao alívio, e finalmente sendo capazes de saber o que é a felicidade para aqueles que vão em direção do caminho apontado. Então você passou da 10ª para a 11ª esfera. Não em permanência ainda. Ainda sou um habitante do templo, mas mais e mais sintonizo-me com as condições da esfera 11. Tantos são os itens que perfazem a soma de nossa vida aqui, e que contudo são de muita importância ainda, que enquanto hesito ao superar um deles, você não teria nem tempo nem material para escrever uma milésima parte deles. Aqui está um. O período de residência naquele templo é quase sempre um longo período. No meu caso será mais longo que o da maioria. Por esta razão, eu tenho tutelados, quero dizer o povo de Barnabás, para observar, para auxiliar, e para conservar no caminho do progresso. Devo, de vez em quando, visitá-los pessoal e visivelmente, devo portanto manter-me em boas condições para condicionar-me rapidamente não para alguma esfera uma ou duas vezes afastada de meu atual reino, mas para uma bem distante, nos escuros confins do espaço, para dizermos assim. A minha tarefa é, portanto, dobrada. Fico aqui no plano intermediário, e devo manter uma mão estendida para cima para captar, e a outra estendida para baixo para doar. Bem, eis aí, amigo, não é necessário que eu me alongue. Você entenderá o que quero dizer. Zabdiel passou para a esfera 11, não foi? Sim, no que diz respeito a seu principal trabalho. Mas ainda ele vem ao templo em ocasiões e, sintonizando-se uma vez mais ao seu antigo estado, passa adiante em direção à Terra em alguma missão naqueles planos inferiores da vida. Retornando, passará pelo templo a caminho de seu próprio local de servir. E agora é suficiente, para esta ocasião, de falarmos de condicionamento e do ambiente. Deixe-me contar-lhe do templo em si. Mas paremos por agora. Você está desgastado em suas forças. Mas antes de ir, líder, eu gostaria que dissesse seu nome. Líder é o único pelo qual o conheço, e para mim ele não é muito recomendado. Bem, meu filho, pode ser que algo em um nome. Ademais, para tudo você tem de sabedoria, o seu dito. Sou conhecido por outro nome nestas esferas superiores ao templo. Mas nestas abaixo, sou chamado pelo nome Arnel. Por isso pode chamar-me assim também, se lhe agrada mais, meu amigo. Minha mãe havia me dito de alguém chamado Arnol. Não há no abecedário terrestre letras que transcrevam os nomes celestiais, para colocá-los em forma terrestre. Eu sou aquele de quem sua mãe falou, escreva com uma outra letra, como queira, será suficiente que você me conheça por este nome daqui em diante. Isto lhe satisfaz, devo dizer que é recomendado agora, meu filho. Isto é uma crítica a mim, senhor. Bem, posso admiti-la. Sim, deve admiti-la, porque agora é que esteve mais duro, não esteve com um sentimento mais gentil. Então, boa noite. Tão estranho está este som nestes meus lábios que nunca exalam o ar noturno, quanto meu nome está nos seus. Arnel. Sexta, 8 de fevereiro de 1918. Eu havia lhe dito do uso do templo do Monte Sagrado. Agora darei uma descrição da estrutura em si, mas não em detalhes, porque não seria possível. Um precipício escarpado eleva-se sobre o campo, e no platô superior está o templo. Aquela porção dele é vista da planície embaixo, mas uma pequena ala, e não o prédio principal. A multidão ali reunida, e olhando para cima, vê o pórtico e as arcadas das laterais da ala que está de frente para aquela parte. De sua posição mais alta, seu tamanho e os elementos proporcionais de arquitetura assim são vistos, tanto majestáticos quanto belos. Entrando pelo portal e passando através dele, viramos à direita e contornamos uma colunata a céu aberto,
coberta porém sem paredes laterais, que contorne o prédio principal ficando a alguma distância dele, interrompida em intervalos quando então é atravessada por corredores formando cruzamentos, à esquerda, levando em direção ao templo central, e à nossa direita levando a outras alas separadas, com seus portais. Todas estas, entretanto, defrontam-se com distritos na esfera 11, e somente aquela que você já conhece dá para a esfera 10. Estas alas, cada uma é devotada para um uso especial, e são em número de 10. Este número não se refere às 10 esferas inferiores, mas às que estão à frente. Este número inclui o portal em frente à 10ª esfera. Não, este é como se fosse único, e refere-se somente às esferas abaixo. Esses 10 referem-se à 11ª esfera e às esferas que se sucedem. Em cada ala há um grande saguão, e as alas não são idênticas em tamanho, não há duas parecidas. De uma forma que você não entenderia, cada um destes saguões está imbuído dos elementos da esfera ao qual se referem, e está também em comunhão com aquelas esferas. É aqui que as mensagens são recebidas daquelas esferas, transcritas para a linguagem de esfera 11, e ali discutidas, ou são mandadas para o distrito ao qual são concernentes. Também, quando grupos dos habitantes do templo vão em direção a estas esferas superiores, o contato com eles é sempre mantido nestas alas e, conforme vão passando de uma esfera a outra, assim a ligação é mantida pelas alas em contato com a esfera para a qual foram enviados em sua jornada. Viramos à esquerda por um destes corredores que cortam a colunata circular. Ele passa através de pátios e jardins e bosques, todos maravilhosamente mantidos, contendo fontes, estátuas, lagos, caminhos de variadas cores de mármore, árvores, templos, alguns em réplica dos templos de esferas distantes, mas não em tão grande escala. E finalmente chegamos ao conjunto principal de prédios. Este também tem 10 portais, porém não dão para corredores, mas são, cada um, equidistantes entre 2 corredores, enquanto esses terminam na parede do conjunto principal. Estes portais ficam nestas seções de espaço que ficam entre 2 dos corredores, e que se estendem para longe. Na Terra você chamaria cada uma destas seções de parque, porque o templo é muito vasto em área, e também a colônia dos moradores do templo. Eles são em número de muitos milhares e cada um tem suas acomodações, casas e jardins. Pararemos diante do portal que está entre as alas das esferas 12 e 13. Elas não são numeradas assim aqui, mas vou chamá-las assim para não haver confusão. Há um amplo terraço aqui, saindo de cada lado do portal, passando alto sobre magníficas terras que se estendem em torno das montanhas que fazem sentinela no horizonte distante que marcam a própria fronteira da esfera 11, pois o templo está construído meramente nos planos exteriores daquela esfera. O portal dá para o terraço, e projeta-se para além dele, para a praça, aonde o acesso é possível por degraus deslumbrantes de âmbar, emanando de si uma luz que encontra a luz de fora numa mescla que muda de acordo com a personalidade daqueles que estão ascendendo os degraus naquela hora. Aqui, você deve lembrar, tudo que vocês chamariam de morto ou inanimado responde a tudo mais. A pedra é afetada, e também afeta, pelo verde e as árvores. As árvores são afetadas pela presença das pessoas de acordo com a natureza de ambos, pessoas e árvores. Assim é com as casas e todos os prédios. O portal em si é de muita beleza. Não é arredondado nem quadrado, mas de um formato que não lhe é possível imaginar. Se eu dissesse que não é tanto uma forma, mas um sentimento, você pensaria que estou falando em alegoria. Ainda assim é permanente com a permanência mais perfeita que a de qualquer prédio da Terra. Chame de madrepérola, ou vidro líquido, em substância, e será suficiente. Passando por ele, chegamos a um espaço amplo e oblongo, coberto com um teto trabalhado em treliça, entrelaçado com plantas e flores, algumas das quais não têm suas raízes no solo, e outras são plantadas nele. Mas devo apressar-me. Adentramos finalmente no grande saguão do templo. É aquele no qual você viu o Cristo no final de sua jornada. O mesmo. Não tem teto, tal como você conceberia como teto. Mesmo assim não é aberto ao espaço.
As torres em arco, altas e majestosas, elevam-se até o lugar onde estaria o teto, e são suportadas por pilares de cristal multicolorido. Mas seus arcos terminam numa fila sobre a qual está o que tem a aparência de uma nuvem de luz, mas uma luz de qualidade tal que é impenetrável àqueles que, na maioria, reúnem-se ali. A nuvem teto não está sempre de uma cor só, mas muda de acordo com a maneira pela qual a cerimônia prossegue no saguão abaixo. Eu já lhe contei sobre o altar e a sala do trono atrás dele. Em torno dos lados do saguão há outras salas como aquela. Uma é a sala de vestir. Agora pode parecer muito semelhante à terra. Mas falo-ei saber que vestir como aqui se denomina não é meramente a mudança de um casaco ou capote, mas uma cerimônia de espécie muito especial, momentosa. Deixe-me contar-lhe. Há ocasiões em que as transações realizadas no grande saguão são carregadas do poder elétrico das esferas mais avançadas. Nestas horas é necessário que os da esfera 11, ou qualquer esfera inferior àquela de onde vem a influência, estejam cada um de tal forma condicionado que a corrente vital recebida sobre seu corpo venha em seu benefício e não acabe por feri-lo. Portanto, a cerimônia de vestir diligentemente toma lugar na sala de vestir, onde todos são cuidadosamente tratados por aqueles que são especialistas em santidade e poderes. Assim sua vestimenta muda para o matiz, textura e tipo requisitados. Isto apenas é alcançado pela personalidade daquele que usa. As qualidades mais íntimas dele são denotadas pelo aspecto de sua roupa. Somente assim alguém pode entrar a salvo naquele saguão e tomar parte na cerimônia em curso. Pode ser que esteja acontecendo um evento de um grupo a serviço de outras esferas, uma cerimônia de despedida. Nesta hora a congregação combina dar influências misturadas em matéria de força para aqueles que para ali foram enviados. Isto é portanto requerido para tudo seja feito de forma que a harmonia da combinação seja perfeita. Estes de grau menor, ou recém-chegados, têm que manter, para este fim, uma sintonia muito cuidadosa na sala de vestir, e então poderão doar uma parte de seu ganho aos missionários. Ou talvez uma manifestação esteja em curso. Pode ser uma manifestação de alguma forma da mente divina, ou de alguém muito elevado, ou do próprio Cristo. Então tal roupagem é cuidadosamente vista. Se fere, ou se não é adequada, então se decide. Mas jamais escutei de terem cometido um erro neste campo. Apesar de que na teoria certamente isto é possível. Frequentemente, entretanto, os chegados mais recentes ficam enfraquecidos à medida que se aproximam do saguão, quando a presença de uma personalidade muito poderosa ou de alguma influência intensa está espargida por lá. Então retornam por um tempo. É um teste, e através dele encaminham-se ao que é requerido em seus treinamentos. Desta forma não ficam sem a bênção também. Se você for em direção às montanhas e vir o templo de alguma colina, ele aparecerá como uma cidade, com as muitas torres e arcos e cúpulas e árvores e parcas. E a vista é muito bela por causa das pedras preciosas que emanam sua cintilação e brilham à distância. Porque cada cúpula ou pico tem a estrutura de uma pedra preciosa brilhando e piscando com a luz e a linguagem celestiais. Pois cada item dos prédios e cada cor e grupo de cores ou das gemas tem uma significação que pode ser lida por aqueles que habitam ali. Eles próprios não são menos encantadores conforme movimentam-se para lá e para cá através dos pórticos, ou nos balcões ou nas coberturas dos prédios ou nos parques. Eles se mesclam com as outras belezas e glórias do lugar, somando em paz tanto quanto em esplendor. Porque eles e o templo são parte um do outro, ou, como já disse antes, suscetíveis entre si, por isso não há desarmonia ali, mas tudo em perfeito porte de agrupamento e coloração. Se me tivessem pedido para dar à cidade do templo um nome em apenas uma palavra, eu a chamaria Reino da Harmonia. Porque ali está a união perfeita de som e cor e forma e temperamento dos que habitam por lá. Arnel. Capítulo 2. Anjos Gêmeos. Crianças natimortas. Segunda, 11 de fevereiro de 1918. E agora, meu filho, gostaria que me cedesse sua mente enquanto tento descrever-lhe um daqueles eventos do templo os quais chamo pelo nome de serviço de despedida e manifestação, já que ocorrem ambos.
estavam convergindo para o saguão central correntes de pessoas felizes que vieram de todas as partes da esfera para o chamado do mestre do templo. Eles estavam felizes, apesar de pensativos, porque estavam atentos a esta impressionante cerimônia que aconteceria, e por isso atingiram a mentalização que lhes seria possível fazer para um adiantamento em seu progresso. Pois estas manifestações são de natureza mística e sacramental, e estamos muito treinados a elevar-nos para atingir as altas influências que vêm da esfera superior, e podemos interpretar o motivo da cerimônia e assim sabermos que benção se pretende compartilhar. Quando todos estavam reunidos lá dentro, olhei para a nuvem-teto e vi que a cor estava mudando. Quando eu havia entrado era dourada com raias azuis. Agora estava absorvendo e mesclando os matizes que a multidão trouxera com ela. E, à medida que outros mais chegavam, então o vapor vivo e mutante trocava de cor, até que, quando todos estavam ali, ficou de um tom profundo de vermelho aveludado. Isto é o mais perto que posso chegar das suas cores na Terra. Mas seu aspecto me dizia que também era influenciado por poderes de grau mais alto vindos de cima e que alguma presença já estava ali. Então desceu ali desta nuvem-teto uma garoa destilada de sua própria essência e, caindo sobre nós com uma sensação de doces odores e suaves músicas, penetrou em nós com um brilho de exaltação e paz que elevou a todos numa combinação tal que nos tornemos não tanto uma multidão de individualizados, como num conjunto de células que formam o corpo de um homem, mas mais unidos na simpatia do amor e no propósito pelo qual estávamos ali. Então vimos que diante do caminho à frente da sala do trono uma nuvem estava se condensando por cima e tomando forma. Agora, tanto quanto possa, contarei deste fato, mas tenha em sua mente que se você o descrevesse novamente a um de meus companheiros dessa esfera, apesar de que ele reconheceria este evento que você teria em mente para contar a ele, mas ainda assim ele diria que tal descrição não era verdadeira, por razões como omissão e também pelos nomes inadequados que você daria às coisas que teria que dizer ali que foram vistas e ouvidas ali. A nuvem estava tinta de verde estriada com espirais de âmbar em si, e coberta com um dossel azul. Esta nuvem estava constantemente em movimento, e finalmente tomou a forma de um pavilhão imponente cujo teto era do mais profundo violeta azulado e os pilares de verde âmbar semi-transparentes. Havia 7 pilares ao todo em torno das laterais e atrás, em formato semicircular, e também 2 em cada lado da principal abertura na frente. Estes últimos 2 eram de violeta profundo, com faixas espiraladas avermelhadas e brancas no topo. Todos estavam pulsando com a vida daqueles que estavam desejando que esta gema de beleza existisse, e de sua estrutura procedia um murmúrio de melodia muito encantador de se sentir, já que não tanto era ouvido quanto sentido. Frequentemente aqui é mais real sentir o som que, como entre vocês, ouvi-lo. Então, abaixo do dossel e no meio dos pilares, apareceu uma carruagem com a parte de trás voltada em nossa direção. Podíamos ver as cabeças e os quartos daqueles 5 maravilhosos cavalos na dianteira conforme agitavam suas cabeças e exultavam por sua presença no elevado drama do qual faziam parte. Eles eram de cor mais clara que a dourada, e suas caudas e crinas eram de um dourado mais profundo. Eram muito bonitos, e suas roupagens de cetim brilhavam quase refletindo as cores do pavilhão. Então, de dentro da carruagem surgiu às nossas vistas uma linda jovem mulher. Ela estava nos olhando, e percebi toda sua amabilidade e, enquanto a observava, nada mais via a não ser sua grande beleza. Seu corpo era de uma coloração que você não conhece. Chamarei de âmbar, mas não era da mesma tonalidade do âmbar dos pilares, mas mais radiante e transparente, mesmo assim com a aparência de realidade e permanência que eles queriam. Usava um manto de azul suave, mas onde ele recobria seu corpo, as 2 tonalidades fundiam-se e tornavam-se um verde delicado. Em seus braços havia 2 faixas de metal de coloração púrpura, e em seus pulsos faixas de metal da cor do rubi. Ela usava sobre seus cabelos um pequeno chapeuzinho vermelho profundo com uma estreita faixa branca e dourada, e seu cabelo era um castanho com uma nuance alaranjada, como se fosse tocado por um raio de sol do crepúsculo. E seus olhos eram de azul e violeta profundos. Agora,
Enquanto olhávamos para aquele quadro, nós, cada um e todos, sentimos que esta rainha dos altos planos dos reinos celestes era uma senhora de... Estou agora em falta, meu filho. Estou desejoso de contar-lhe o que ela significava para nós, o que ela era na realidade em sua casa, e não consigo encontrar as palavras que traduzam tal conteúdo para que eu use. Espere um momento, amigo, e eu continuarei. Agora toma estas palavras e transcreva-as, Rainha das Mães, Maternidade, um espírito gerando uma raça de pessoas e trazendo a sua própria realização como uma força para o progresso e para o que é bom. Alguém que, pela eloquência de discurso, inspira vergonha naqueles que estejam dormentes e não progridem e, com risco de tumulto e arrebatamento, incitos à atividade, enquanto verte sobre todos um sentimento das eternidades distantes concretas e presentes, quando todos se harmonizarem e forem absorvidos, uma majestade de paz, intrepidez e pureza, onde nenhuma vergonha pode advir do desamparo. E a fascinação da beleza está toda na santidade e na piedade e no amor. Resuma tudo na única palavra rainha, e você terá tudo o que posso transmitir do que foi aquela visão para nós em sua mensagem. Aí ela se virou e tocou levemente com sua mão cada um dos 2 cavalos mais próximos dela, e eles, num giro, encararam a multidão. Então, desceu da galeria, no extremo oposto do saguão, um jovem que andou pelo meio das pessoas e ficou diante do pavilhão. Ela sorriu para ele, e ele foi para a parte de trás da carruagem e subiu, ficando ao lado dela, e eles 2 observaram a beleza de cada um deles, e em retorno, um para o outro, inclinaram-se numa mesura de ternura, enquanto ficavam ali, sensíveis, coração a coração, num chamado de amor e aspirações santas. Poderia descrever este jovem, Senhor? Ele era uma mulher em cópia masculina. Um mero complemento e a contraparte do outro. Em somente uma parte ele parecia não ser semelhante. Sua roupa era de um matiz ligeiramente mais acentuado. Não notei de momento nada mais marcante que diferenciasse um do outro. Até mesmo o sexo estava expresso mais no espírito que corporalmente. Apesar disso, na forma ela era enfaticamente mulher, e ele, homem. Apenas para seu propósito. Eles vieram para encabeçar um grupo daqueles que haviam sido preparados naquele templo e seus arredores, para liderá-los num empreendimento de ampla concepção, requerendo muita habilidade e poder para apoio. Era para que tomassem seu caminho para um planeta que estava justamente num estágio de evolução no qual o intelecto estava começando a desabrochar por si, e progredindo para uma ordem diferente, do bruto em direção ao homem. Mas não seria em direção ao homem como o tipo da Terra, mas não muito diferente, e idêntico no essencial. Este grupo estava assumindo a tarefa de guia no progresso desta raça justamente neste estágio. Não terminariam sua tarefa em sua totalidade, nem em um só lance. Esta era a sua primeira visita aos príncipes criadores que conduziram o planeta ao seu atual momento decisivo. Eles retornariam, de vez em quando, para cá, para descanso e aconselhamento. Eles retornariam em grupos, deixando alguns deles para levarem adiante o trabalho, para serem substituídos por outros depois do descanso, e assim gradualmente os afazeres daquele planeta estariam totalmente em suas mãos. Enquanto isso, nesta esfera e em algumas outras esferas, outros grupos suplementares estão sendo treinados para juntarem-se a eles quando chegar o tempo da expansão da raça e quando evoluírem ao estágio que requer mais numerosos guardiões e reitores na administração daquela embarcação, à medida que ela navega aos amplos espaços dos seus em seu caminho de névoa para a substância, e para as criaturas vivas, e para a inteligência, e, como eu diria a você da Terra, da animalidade, através da espécie humana, em direção à mente de Deus. Este grupo, que ia receber agora nossos desejos de prosperidade, estava quase completando seu primeiro teste, não no empreendimento criativo, isto seguiria por uma eternidade adiante, mas na fase que, ao contrário, deveria levar eles mesmos às fronteiras do serviço criador, o desenvolvimento da vida já criada para novas formas de ser, que em si é criativa em princípio. E na realidade é um departamento das criações menores, mas não de criações novas e radicais. Perceba, meu filho,
que nesta manifestação daqueles dois espíritos, a mulher veio primeiro na carruagem, na ordem de sequência, e o homem veio depois. Porque a maternidade é prioridade neste domínio deles, e ainda assim estão juntos e começam juntos, lado a lado e iguais. Isto é mistério, como dois podem ser um principal, o outro em segundo, e ambos iguais em unidade. É assim, mas deixarei assim, e você pode pensar nisto, apesar de que sinta que é verdade mas que raciocine sobre isto ser assim, penso eu. Então adiantaram-se aqueles escolhidos para esta solene dignidade de conquista no infinito dos reinos espaciais tão distantes e tão aprofundados na escuridão, longe dali onde a matéria está no lugar da substância e do ambiente espirituais. Ah, você pouco sabe daquilo que isto significa para nós, correr da luz dos céus para a densa e cada vez mais densa escuridão, em direção ao abismo distante de estar onde os mundos são materiais, e onde os corpos, emanando faíscas de vida da mesma fonte da qual vivemos, são materiais também. Contudo, uma vez já fomos assim. Estranho, mais que estranho, isto. Entretanto, aqui estou eu e meus amigos para falar com você, você mesmo imerso num corpo material. Mas nós apenas vemos seu corpo espiritual, e com ele nos comunicamos. A senhorita Kathleen, por algum estranho dom dela, vai adiante e toca a seu cérebro físico. Ela é o nosso hífen, e uma ligação charmosa entre nós. Bem, não tenho agora, neste momento, nada mais a dizer-lhe. Você tem perguntas, posso ver. Escreva-as e, no nosso próximo encontro, daremos a esse respostas. Arnel. Sexta, 15 de fevereiro de 1918. Você tem mais a me contar sobre a cerimônia da qual falou na nossa última sessão, Arnel? Se tem, minhas perguntas podem esperar, se assim lhe aprouver. Como queira, meu filho. Mesmo assim, há uma pergunta que você escreveu que faríamos melhor responder aqui. Refere-se a esta: de qual raça eram aqueles dois líderes em sua vida terrestre? Esta mesmo. Agora você deve saber que estes dois jovens anjos são realmente velhos de origem. Há poucos que alcançam seu poder e autoridade para usá-los num serviço como este que não tenham passado por um longo período de treinamento e evolução. Estes dois são almas gêmeas. Ambos viveram naqueles tempos quando a Terra não havia atingido esta atual condição de vida, mas quando o homem estava naquele estágio de evolução que atingiu a raça primeira naquele planeta para o qual eles foram incumbidos. Este período para a Terra foi bem longo. Durante este período eles dois passaram pelo estágio do desabrochar da inteligência e chegaram às esferas espirituais. Seu treinamento foi feito aqui, e eles, sendo dois dos pioneiros e mais progressivos de sua raça, foram transferidos de planeta em planeta, cada um mais avançado que o outro, até que retornaram para a esfera terrestre e continuaram seu progresso ali. Neste tempo a Terra já atingira seu estágio racional, a fase do desenvolvimento quando o homem atingiu como ser humano o que ele é hoje, mas com menor capacidade de inteligência. Idade do bronze ou da pedra, ou qual? Funidade do bronze, como vocês a chamam, para algumas porções da raça, e idade do ferro para outros, e a idade da pedra para outros. O homem não evoluiu numa igualdade universal. Você sabe disso, e sua pergunta foi precipitada, meu filho. Foi quando a Terra estava progredindo em intelecto, e isto é tão exato quanto queira que seja. Foi bem antes de Atlântida, ou daquela civilização que os homens chamam de Lemúria. Eles vieram para as esferas sobre a Terra, e agora, tendo acumulado mais poder, e também mais conhecimento, e sendo também de um alto grau de santidade, fizeram rápido avanço por estas esferas, e passaram além, para as esferas interplanetárias, e, como creio, para aquelas esferas que são interestelares. Pois tenho em mente arriscar que para alguém como eles não é confiado um trabalho como este ao qual foram enviados, a não ser que sejam familiarizados com aquelas altas forças que unificam as constelações em suas órbitas, sensíveis umas às outras. Eles não encontraram sua afinidade até que vieram até aqui, e então foram puxados juntos pela gravitação natural da simpatia espiritual, e desde então seguiram seu caminho juntos,
subindo juntos as escadarias dos céus de Deus. Como eles tiveram contato com os outros planetas? Pela reencarnação? Reencarnação implicaria numa reentrada à carne de mesma natureza e substância que eles previamente já teriam usado. Se fosse assim, e isso tem sua aceitação, então o termo reencarnação não seria compatível para expressar o fato deles tornarem-se condicionados à matéria e a manifestações exteriores de outros planetas que não sejam a Terra. Porque apesar de em alguns planetas a carne ser muito semelhante à de seus corpos terrestres, ainda assim não há dois planetas que produzam precisamente o mesmo material para habitação sobre a sua superfície, e em alguns mundos isto é muito diferente. Não é somente isto, entretanto, que faria de uma operação como a que você tem em mente não ser uma reencarnação verdadeira, mas seria, talvez não exatamente contrária às leis que governam a cosmogonia interplanetária. Certamente seria de natureza tão irregular que poderia ser rejeitada como improdutiva por aqueles que mantêm estes fatores sob sua autoridade, para controlarem a ânsia por avanço das esferas. Não, eles visitaram estes mundos distantes, ambos neste grupo solar e de outros grupos que visitaram esta Terra, e como eu faço agora? Eu voltei para a Terra para reforçar meus poderes aqui, e vou para outros planetas, agora e novamente. De certa maneira buscando um maior conhecimento de Deus, sua sabedoria na criação e na condução dos mundos. Mas não tomo para mim a condição material deles. Isto apenas seria empecilho. Atinjo sua vida íntima e o real estágio deles, o melhor do íntimo, que é o lado espiritual. De onde estou em espírito, posso aprender mais sobre o que se passa naquele mundo do que poderia se estivesse encarnado em sua superfície. E com meus sentidos monopolizados pela obrigação de operar através de uma máquina muito mais pesada e mais densa que este corpo de substância etérea o qual, comparativamente, veste o espírito mais levemente. Isto já é suficiente para responder a você a respeito da experiência deles pela analogia minha, meu filho. Obrigado, Senhor, sim. Vejo o que quer dizer, penso eu. Sim, você ponderará aqui. Enquanto toda a criação é única, também a diversidade percorre um caminho muito longo para os elevados lugares do progresso celeste, e somente na unificação torna-se operacional, bem além de nosso conhecimento, o qual, quando olhamos para frente, percebemos o quão curta foi a estrada que percorremos desde o tempo em que numeramos nosso progresso por dia a dia, em direção àquelas alturas sublimes, expandindo-se pelo infinito, onde o pêndulo da peça do tempo de Deus balança de eternidade em eternidade, e o ritmo da sintonia funde-se no compasso único de harmonia da grande orquestra da dinâmica criação. Esta é a escola na qual tenho meu lugar numa forma mais inferior, acabado de sair do estágio de provas que deixei quando entrei nesta atual esfera e no templo. Estes dois progrediram por essa escola na qual aprendo, e agora adentraram a uma superior. Eles retornam para cá agora, como viram, como professores e líderes de outros que estão no caminho que uma vez eles já percorreram. Eu estive querendo perguntar-lhe os nomes deles, Senhor. Mas hesitou porque não os daria, como antes já não dei. Bem, eles não têm nomes que você poderia transcrever. Dê-lhes o nome que queira, meu amigo, e estes servirão para identificá-los. Nem havia pensado nisto. Bem, pense e diga-me. Seria melhor que você os nomeasse, ao invés de eu fazê-lo, porque sei seus nomes mas não posso transcrevê-los para você. Não poderiam ser transpostos em suas letras. Como os chamaremos, meu amigo? Poderíamos dizer Maria e José? Meu filho, você fez o que penso não entender plenamente esse mistério mais íntimo. Não, não desaprovo. Não. Pois estes são os dois únicos nomes em sua significação dada pela história da Terra que servem para chamá-los em qualquer grau. Não seguirei acima disto. Deixe que tenham ouvidos de ouvir. Por estes nomes, portanto, nós os chamaremos, neste caso, Maria e José. Nesta ordem você os disse, nesta ordem ficarão. Seja curioso para observar isto, meu filho, porque tem sua significação. Parece haver uma grande dificuldade na transmissão de nomes, e também de datas nos períodos da Terra.
Todos que recebem mensagens de suas esferas parecem achar isso. Por que isto acontece, por favor? Penso que você confundiu um pouco este ponto, não é, meu filho? Não está você agora falando de nomes